Aula 7, turma, 8º ano, o assunto da nossa aula, verbos. Por que é importante estudar verbos, oitavo ano? Por que é importante? Porque vocês vão precisar de verbos para vocês entenderem todos os outros conteúdos que vierem no 8º ano, no 9º e assim por diante. Então, verbos é uma matéria, assim, é um conteúdo imprescindível, tudo bem? Silvia, né, 8º ano A, B e C, para quem possa ter esquecido meu nome. Vamos ficar felizes aí, 8º ano, como essa bonequinha. Oba, vamos estudar verbo. Os verbos expressam ação, um estado, um acontecimento ou um fenômeno natural. Por isso, ele é tão importante, fundamental à comunicação. Anoiteceu rápido. Anoiteceu é um fenômeno natural. Eu sou muito feliz. Sou é do verbo ser, né? É um verbo que indica um estado. Você brinca comigo? Brinca é do verbo brincar, né? Um verbo que indica uma ação. Os verbos flexionam-se em tempo, número e pessoa. Tempo. O tempo é o momento em que se realiza o fato. Eu vejo as flores no jardim, tempo presente. Eu verei pássaros nas árvores, futuro do presente. Ele e os amigos brincavam de esconde-esconde, pretérito imperfeito, né? O pretérito inacabado. O número é singular ou plural. E as pessoas são 3, primeira, segunda e terceira. A primeira pessoa, a que fala, que sou eu e nós. A segunda pessoa, com quem se fala, tu e vós. E a terceira pessoa, de quem se fala, ele, ela, eles ou elas. O verbo, ele tem 3 modos. O modo indicativo, que indica um fato real, positivo, verdadeiro. O modo subjuntivo, que é uma hipótese, algo irreal, provável, duvidoso, né? O modo imperativo indica uma ordem, um clamor, um conselho ou um apelo. Vamos aos exemplos do modo indicativo. Ele chora de alegria. O pássaro fez um ninho. Amanheceu. Choveria muito se fosse inverno. Eu comprarei um carro novo. Subjuntivo. Hipótese, Se você vivesse em Paris, seria feliz. Se você vivesse, é uma hipótese, seria feliz. Quando eu puder, irei lá. E o modo imperativo, que indica uma ordem, um clamor, né? Vá para casa, é uma ordem. Não compre esse aparelho, é uma ordem. Deus me ajude, né? É um clamor, um apelo. Os verbos são classificados em primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. A primeira conjugação, a vogal temática é o A. A segunda conjugação, a vogal temática é o E. A terceira conjugação, a vogal temática é o I. E o R indica que o verbo está no infinitivo. É a forma que o verbo aparece no dicionário. Dançar, agradecer e sorrir. Olha, dançar, primeira conjugação, vogal temática A. Agradecer, vogal temática E, segunda conjugação. Sorrir, vogal temática I, terceira conjugação. As vogais A, E e I são chamadas de vogais temáticas. Observem aí nos verbos: encontrar, esperávamos, voltássemos, viver, sofrendo, socorrer, partir e sorrindo. Aí os verbos já estão conjugados. A estrutura dos verbos. O verbo que não muda o radical e não muda a desinência é chamado de verbo regular. Os verbos que mudam os radicais, também as desinências, são chamados de verbos irregulares. Viver. Viver é um verbo regular, porque até o V em todas as pessoas, viver, eu vivo, tu vives, ele vive. Eu viverei, tu viverás, ele viverá. Procurar também.
Já dirigir é um verbo irregular, porque na primeira pessoa do presente, do indicativo, ó, eu dirijo. Aí muda, então, se ele já mudou na primeira pessoa, ele já não é um verbo regular, é um verbo irregular. Parte que geralmente se mantém fixa no caso dos verbos regulares é o radical. Se o radical ficar igualzinho, os verbos são regulares. E também tem as formas nominais, que nós chamamos de gerúndio, particípio e infinitivo. O gerúndio tem a terminação NDO, o particípio ado e ido, o infinitivo R. Gerúndio, correndo, desejando, particípio, amado, permitido, o infinitivo, encontrar, morrer e banir. Isso aqui nós estamos falando dos verbos regulares, mas os verbos irregulares muda, tá? No caso, não vai ser terminado nem ado e nem ido. O modo temporal. Como que eu vou saber se o verbo está em que modo e em que tempo? Eu deixava. O vá indica que o verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Cantarei. O rei indica que o verbo está no futuro do presente do modo indicativo. E o número pessoal indica a pessoa e se está no singular ou no plural. Viajassem, está na terceira pessoa do plural, aqui do pretérito imperfeito do modo indicativo. STS está na segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo. Professora, por que você sabe? Porque eu faço, assim, quando eu estudava na 7ª série, na 8ª série, eu pegava meu caderno, eu fazia listas de verbos regulares, listas e mais listas e muitas. Aí eu fui aprender, à medida que eu aprendo muito assim, escrevendo, pensando, aí vou mandando a informação para o meu cérebro, para minha memória, e eu vou aprendendo. Eu fazia muitas tabelas de verbos, os verbos regulares. Eu pegava um verbo, vamos supor, o verbo cantar. O verbo cantar com o verbo correr e com ir, o verbo partir. Aí eu já sabia todos os verbos regulares. Aí os verbos irregulares, eu fazia também tabelas para eu aprender. É um modo legal e fácil de aprender. Ser criança é ser feliz. É brincar e sonhar, dormindo ou acordada. Identifique as formas nominais, gerúndio, particípio e infinitivo. Vou dar um tempinho para vocês olharem para a tela, né? E tentar identificar aí o gerúndio, o particípio e o infinitivo. Vamos lá. Ser, infinitivo. Brincar, infinitivo. Sonhar, infinitivo. Dormindo, gerúndio. E acordada, particípio. Gerúndio é particípio regular. Os verbos regulares mantêm o radical inalterado. O que quer dizer inalterado? Não vai mudar nunca durante a conjugação. E as exinências são idênticas às do verbo do modelo. Abraço, eu abraço, tu abraças, ele abraça. Nós abraçamos, vós abraçais, eles abraçam. Se eu conjugar em todos os tempos, vai até a C cedilha igualzinho. Já os verbos irregulares é aquele que sofre modificação no radical ou que tem a desinência diferente da do verbo do modelo. Sentir. Sinto, sentes, é irregular no radical. Estar. Estou, estás, está, é irregular na desinência. Trazer. Eu trouxe, trouxeste, tu trouxeste, é irregular tanto no radical e tanto na desinência. Agora eu trouxe aqui para vocês tabelas de verbos
no presente do indicativo, que é o verbo brincar, no pretérito perfeito do indicativo, depois vocês leem com atenção, tá? O pretérito imperfeito, né, que é um pretérito inacabado, tudo com verbo regular. O pretérito mais que perfeito, né, que indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já ocorrida. Eu já expliquei isso em sala. É algo que aconteceu mesmo antes do passado. Exemplo, eu brincara, tu brincaras, ele brincara. Nós brincáramos, vós brincares, eles brincaram. O negócio do pretérito mais que perfeito é que no nosso dia a dia nós já não usamos mais a nossa fala, só na escrita. Vamos dar um exemplo. Eu já tinha brincado quando mamãe chegou. Eu já tinha brincado quando mamãe chegou. Então, quando a mamãe chegou, eu já tinha brincado. Vou dar outro exemplo. Joana comera o bolo quando titia chegou. Joana comera o bolo quando titia chegou. Aí eu não digo comer, eu falo assim, Joana tinha comido o bolo quando titia chegou. Então, antes mesmo da titia chegar, a Joana já tinha comido o bolo. Então, ele é um pretérito mais que perfeito, ele aconteceu mesmo antes do passado. O futuro do presente é um futuro certo, tá? O futuro do pretérito é o único tempo do modo indicativo que depende de uma condição, tá? Não expressa uma certeza total. Identifique as formas verbais. Gente, é lindo o que Fernando Pessoa escreveu. Ó. O valor das coisas não está no tempo. Está aí, tem acento agudo, tá? O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis, pessoas incomparáveis. Deixa-me ler de novo. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Fernando Pessoa, poeta português. Identifique as formas verbais. Vamos lá? Está, com acento agudo no A, duram, acontecem, existem, são os verbos daquela passagem maravilhosa, né, de Fernando Pessoa. A locução verbal é formada pelo verbo auxiliar e pelo verbo principal. Vamos lá? 2 ou mais verbos juntam-se para criar um único sentido, ou seja, a locução que equivale a um verbo. O primeiro é o verbo auxiliar, que concorda com o sujeito, e o segundo ou último chama-se de verbo principal. Traz a semântica no sentido. Ele pode estar no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Vamos aos exemplos. Eu havia brincado com ela. Havia é o verbo auxiliar. Brincado é o verbo no particípio. Não queríamos correr todos os dias. Queríamos, concorda nós, e que é o verbo auxiliar, e correr é o verbo principal. Eles estiveram fazendo planos, estiveram o verbo auxiliar, fazendo, que está no gerúndio, é o verbo principal. Não olhe para trás, você não está indo para lá. Quantos verbos há no quadro? Não olhe para trás, você não está indo para lá. 2 verbos. Olhe e a locução verbal está indo. O presente do subjuntivo, o modo subjuntivo, ele indica uma hipótese, um desejo, algo que poderia acontecer, ó. Que eu brinque, que eu corra, que eu parta, são possibilidades. O pretérito imperfeito do subjuntivo também são possibilidades, ó. Se eu brincasse, se eu corresse, se eu partisse. O futuro do subjuntivo também é algo hipotético. Quando eu brincar, quando eu correr,
quando eu partir. O imperativo afirmativo dá uma ordem, faz um apelo. Então, você não pode dar uma ordem para você mesmo, né? A si mesmo. Então, não tem a primeira pessoa. Começa a partir da segunda pessoa. Tu, a terceira pessoa, você. A primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa do plural, vocês. A segunda pessoa do singular, que é tu. E a segunda pessoa do plural, que é vós. A gente tira do presente do subjuntivo. Vamos conjugar, do presente subjuntivo. Ó, eu brinco, tu brincas. Tu brincas. Ele brinca, nós brincamos, vós brincais, eles brincam. Aí, tu brinca. Eu tirei o S final. Vós brincais. Só que aí tenho que tirar o S final. Eu tirei o S no outro vídeo, fiz esse vídeo várias vezes. Mas aí é o seguinte, tu brinca, aí o você, o nós e o vocês é retirado do presente do subjuntivo igualzinho, ó. Brinca tu, brinques você, brinquemos nós, brincai vós, esquece esse S, brincai vós, brinquem vocês. Agora, ó, o corre tu, corra você. Corramos nós, correi vós e corram vocês, tá certinho, né? O tu e o vós eu tirei do presente do indicativo, ó. Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, nós correis, eles correm. Então, menos o S final, corre tu, correi você. O verbo partir também tá certinho. Parte tu, parta você, partamos nós e parte vós e partam vocês, porque o verbo partir no presente do indicativo é assim, ó, eu parto, tu partes, aí eu tirei o S, tá vendo? Ele parte, nós partimos, vós partis, tiro o S e fica partir, tudo bem? Então, tu e o vós eu tiro do presente do modo indicativo, menos o S final, e as outras pessoas do presente do modo subjuntivo igualzinho. Já o imperativo negativo, eu tiro igualzinho do presente do modo subjuntivo. Que eu brinque, que tu brinques, que ele brinque, que nós brinquemos, que vós brinqueis, que eles brinquem, ó. Não brinques tu, não brinque você. Não brinquemos nós, não brinqueis vós, não brinquem vocês. O verbo correr no presente do subjuntivo, ó. Que eu corra, que tu corras, que ele corra, que nós corramos, que vós corrais, que eles corram. Igualzinho, não corras tu, não corra você, não corramos nós, não corrais vós e não corram vocês. A mesma coisa vai acontecer com o verbo partir. Identifique e classifique as formas verbais. Pense. Deficiente é quem não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições dos outros e da sociedade, ignorando que é dono do seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para os seus míseros problemas. Mário Quintana. Gente, essa videoaula só tem texto assim maravilhoso, né? Só texto assim, como vocês diriam aí na linguagem, só texto massa, né? Textos belíssimos. Vamos lá? Pense, tá no imperativo, é presente do indicativo, consegue modificar locução verbal, aceitando gerúndio, ignorando gerúndio, é presente do indicativo, procura ser locução verbal, possui presente do indicativo, é terceira pessoa do presente do indicativo, do verbo ser, vê presente do indicativo, morrer infinitivo e tem terceira pessoa do plural do presente do indicativo. As referências bibliográficas, né? Vocês podem ir lá na Escola Kids, esse site é muito bom, tá? É do UOL, assim, vocês podem ir lá ler bastante. A matéria está completa, assim, maravilhoso.
Não se esqueçam, tá, de fazer as atividades do Conectados à Vila. Quem não tem condição de fazer pela internet, a escola entrega impresso, tá? E o nosso canal no YouTube, para que vocês possam divulgar para os colegas. E, né, até a próxima aula. Essa foi a nossa aula 7. E depois a nossa aula 8 vai precisar também de verbo, aula 9 e assim por diante. Então, tudo de bom, uma ótima semana, que vocês se cuidem, tudo de bom. Grande abraço e até a próxima.